Dando continuidade ao nosso curso de MEB 4, vamos começar agora falando um pouco sobre as funções trigonométricas. Então, vamos fazer vários vídeos tratando das funções seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Vamos definir cada uma dessas funções no ciclo trigonométrico, apresentar suas propriedades e o gráfico de cada uma dessas funções. Depois a gente vai ver em outros vídeos as relações existentes entre essas funções. Então, começando pela função seno, seja x um número real qualquer, e temos então P como sendo a imagem desse x no ciclo trigonométrico. Isso significa que o arco AP tem comprimento igual a x. O que a gente vai chamar de seno de x é exatamente a ordenada do ponto P no plano cartesiano. Então, o ponto P, que é a imagem de x, ele tem coordenadas x e y, ele tem uma abscissa e uma ordenada. A ordenada dele, que seria aqui P1, é exatamente o que a gente chama de seno de x. Algumas propriedades da função seno é que se x estiver no primeiro quadrante, ou seja, se x é um número real, tal que a sua imagem no ciclo trigonométrico está no primeiro quadrante ou no segundo quadrante, observa que nesses dois lugares geométricos, a ordenada do ponto está acima do eixo x, ou seja, é um número positivo. Então, tanto aqui no ponto P como no ponto Q, as ordenadas são positivas, como para qualquer outro ponto que esteja nesse semicírculo positivo, ou seja, primeiro quadrante ou segundo quadrante. Então, se x é tal que sua imagem está no primeiro quadrante ou no segundo quadrante, o seno de x vai ser positivo. Se x é tal que a sua imagem no ciclo trigonométrico está no terceiro quadrante ou no quarto quadrante, o seno de x vai ser negativo. Uma outra propriedade é que x pode assumir qualquer valor real, logo o domínio da função seno é o conjunto de todos os números reais. Mas a imagem da função seno vai ser apenas o intervalo entre -1 e 1. Observa que se eu saio aqui do ponto A e eu percorro o ciclo trigonométrico, a ordenada dos pontos vai crescendo até que chega aqui exatamente em B, onde eu teria a ordenada igual a 1. À medida que eu volto a percorrer saindo de B, veja que a ordenada ela vai diminuindo, até que eu chegue aqui em B', onde a ordenada é -1. De B' para A ordenada volta a subir. Então, qualquer que seja o valor de x real, o seno de x sempre é um número entre -1 e 1. A próxima propriedade nos diz que a função seno é uma função crescente no primeiro e no quarto quadrantes e decrescente no segundo e no terceiro. Observa que no primeiro quadrante, à medida que os valores de x vão aumentando, as suas ordenadas vão aumentando também. Então, ela sai de 0 até chegar em 1. No segundo quadrante, o que vai acontecer? À medida que o valor de x aumenta, a ordenada vai decrescendo. Então, ela sai de 1, vai decrescendo até que chegue em 0, com x crescendo. Portanto, o seno no segundo quadrante é decrescente. A mesma coisa para o terceiro quadrante. À medida que vai aumentando o valor de x, então as ordenadas das imagens vai decrescendo, logo o seno é decrescente. E no quarto quadrante, à medida que o valor de x vai aumentando, a ordenada da imagem de x no ciclo trigonométrico vai crescendo.
Portanto, a função também é crescente no quarto quadrante. Uma outra propriedade da função seno é que ela é uma função periódica de período 2π. O que isso significa? Lembra que se eu tenho aqui a imagem de um certo x0, esse ponto ele também vai ser a imagem do ponto x0 mais 2π. E ele também vai ser a imagem do ponto x0 mais 4π. Então, se a imagem é a mesma, isso significa que o seno de x0 é igual ao seno de x0 mais 2π, que vai ser igual ao seno de x0 mais 4π. Então, à medida que eu percorro 2π no círculo trigonométrico, o valor do seno vai sempre se repetindo. Por isso que a gente diz que a função seno é uma função periódica de período 2π. Finalmente, aqui a gente apresenta o gráfico da função seno. Observa que eu tenho uma tabelinha onde eu coloquei os valores do seno nesses pontos em destaque. No ponto A ordenada dele é 0, portanto, seno de 0 é 0, já que A é a imagem de x igual a 0. No ponto B, eu tenho a imagem de 2π. Logo, o seno é igual a 1. Para o ponto A', a gente observa novamente que a ordenada vai ser 0. A' é a imagem de x igual a π. Para B', eu tenho ordenada igual a -1. B' é a imagem de x igual a 3π sobre 2. E aí eu volto para A, porque A tanto é a imagem de 0, como é a imagem de 2π, de 4π, de 6π, 8π e assim sucessivamente. A ordenada volta a ser 0. E daí a gente tem a construção desse gráfico daqui. Isso, na verdade, é uma parte do gráfico do seno para x entre 0 e 2π. Só que, veja, o seno de A é 0, de B é 1, de A' é 0, de B' é -1 e de A é 0 novamente. Então, o gráfico ele tem esse comportamento daqui. Nesse pedaço daqui, né, para x entre 0 e 2π, que é exatamente o período da minha função. E o que acontece para x à direita e x à esquerda? X à esquerda do 0 e à direita de 2π. Esse gráfico daqui vai se repetindo. Esse mesmo pedaço a cada 2π, ele se repete. Exatamente porque a função seno de x é uma função periódica de período 2π. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a função cosseno de x.